Você com certeza já ouviu o Salmo 23 ou já o leu. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um dia eu meditando este salmo, veio ao meu coração que nós não conseguimos viver as bênçãos do Salmo 23 porque nós não entendemos a primeira parte dele. Qual é a primeira parte dele? O Senhor é o meu pastor. O que é o pastor? Literalmente, o pastor é aquele que cuida de ovelhas. E que tipo de animal é a ovelha? A ovelha é um animal que não tem muita inteligência. Por exemplo, ela não consegue ver muito bem, ela não consegue saber quando já está saciado, quando já comeu o suficiente, ela não consegue se proteger dos animais que vêm até ela, então ela sempre precisa de cuidado. Se ela estiver em um abismo, ela vai cair, porque ela não consegue perceber que ali tem um buraco. Então ela precisa de sempre ter o pastor que está ali cuidando dela. Davi escreveu o Salmo 23, ele sabia exatamente do que ele estava falando, porque ele era um pastor de ovelhas e ele sabia como a ovelha era dependente dele, que sem a ajuda dele as ovelhas iam morrer. Porque a ovelha, ela não consegue se defender sozinha. Então, para ele, era muito real o cuidado de Deus para com ele. Assim como aqueles animais precisavam de Davi para sobreviver, assim também Davi precisava de Deus para sobreviver. E isso ele deixa muito claro, né, em vários salmos. Ele era o pastor da ovelha, das ovelhinhas, e ele não deixava faltar nada. Ele guardava elas dos animais ferozes, ele guardava elas para não cair em um abismo, ele guardava elas para não comer demais, porque isso elas fazem. Então ele estava sempre protegendo-as. Então ele conseguiu trazer Deus para aquela situação. Assim como eu cuido das ovelhas, assim também Deus cuida de mim. E no Salmo 103, Davi fala: assim como um pai se compadece dos teus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que os amam. Então o Davi sabia muito bem nesse cuidado de Deus, porque ele também era um cuidador. E Davi ele tinha tanta certeza desse cuidado de Deus como pastor, que ele falou assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha que maravilhoso, assim como Davi fazia com os animais, para eles não caírem, né, com o cajado protegendo de um lado, protegendo de outro, assim também ele via Deus fazendo com ele. E no Salmo 91, Davi também fala: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque ele sabia que o bom pastor jamais deixa as tuas ovelhas em perigo. O bom pastor, ele destrói os leões, ele destrói os ursos que vêm para devorar as ovelhas. Então Davi com essa confiança em Deus, porque ele também fazia isso pelas ovelhas, ele falou: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. E assim como eu cuido das minhas ovelhas, esse pastor cuida de mim. Então eu não tenho medo de nada. Ele me guia às águas tranquilas. Bondoso Pai Celestial sempre há de suprir todas as nossas necessidades. Mas para a gente poder viver isso que a palavra do Senhor fala, a gente tem que entender primeiro o que é um bom pastor. Quando eu falo o Senhor é o meu pastor, o que eu quero dizer com isso? Se eu não entendo o trabalho do pastor, eu não vou me sentir protegida. Eu tenho que primeiro entender o que o pastor faz, eu devo confiar nesse pastor para eu viver na segurança desse pastor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele prepara ainda uma mesa para mim na frente dos meus inimigos. Olha que maravilha da confiança de Davi em Deus, porque ele sabia do trabalho do pastor, do dever do pastor. Então ele não tinha que temer nada. Certamente que a tua bondade, a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha que bênção, olha que bênção. Você tem essa certeza desse cuidado desse pastor. Então, para a gente viver o Salmo 23 todo, nós temos que entender a primeira parte. O que quer dizer o Senhor, o meu pastor? E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, né, a palavra do Senhor, Jesus falou o quê? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas.
Eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele fala também que as ovelhas ouvem a voz do pastor e a segue. Nós ouvimos a voz do nosso pastor e nós seguimos a voz do nosso pastor. Nós não nos deixamos ser distraídos pela voz do inimigo ou pela voz da distração. Não, eu conheço a voz do meu pastor. Quando ele vai em uma direção, ele me chama, eu posso seguir aquela voz, porque o meu pastor, ele cuida de mim. Então é muito importante para você viver as promessas de Deus para a tua vida, para você viver, se descansar em pastos verdejantes, essa água que refrigera a alma. Para você viver isso, você tem que conhecer primeiro o que faz um pastor, como o pastor cuida da ovelha. Assim também, eu como ovelhinha de Cristo, eu sou cuidada por Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo faça que essas palavras penetrem em teu coração, que ele venha te dar uma nova visão ou um novo entendimento sobre o que é ser cuidada por Jesus, porque ele é digno de confiança. Ele já provou que é digno de confiança. Se esse conteúdo te ajudou, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, eu peço que você se inscreva no meu canal e deixe o seu like. E também mande mensagem para mim, gente. Comenta, porque eu quero saber a opinião de vocês.